diante do prejuízo gerado a milhares de clientes da 123 Milhas, o Congresso Nacional se mobiliza para criar uma CPI para investigar esse tipo de falha. É sobre isso que a gente conversa agora com o deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Deputado, obrigado pela presença. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a você, Vitor. Boa noite a toda a audiência aqui da Jovem Pan. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Deputado, por que a necessidade de uma CPI? O que é que a CPI poderia fazer que não esteja ao alcance de outras autoridades, de outras instituições, do Ministério Público, da Justiça? Por que uma CPI para tratar desse assunto? Excelente pergunta, Vitor. Veja a notícia que você acabou de dar. A Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, pode determinar, pode proferir uma decisão onde a empresa 123 Milhas não mais poderá comercializar os seus serviços. Essa decisão ela não vai proteger o direito daqueles consumidores que num determinado dia sonharam em fazer uma determinada viagem, pagaram antecipadamente um valor até mais barato, mais em conta, e por esse valor mais em conta esperaram aí 2, 3 anos. Agora, esses consumidores esperaram 2, 3 anos para realizar um sonho e essa empresa entregou um pesadelo, um verdadeiro absurdo. O que a gente precisa garantir a esses consumidores é a possibilidade deles receberem o valor que foi pago, atualizado monetariamente, indenização por danos morais e danos materiais. E para isso, a gente precisa saber onde está o dinheiro da 123 Milhas. Precisa quebrar o sigilo bancário desta empresa, dos seus sócios, dos seus gerentes, dos seus diretores, pois a lei resguarda isso, garante a responsabilidade objetiva de todos esses que eu citei perante os danos gerados aos consumidores. E uma CPI vai permitir a quebra do sigilo bancário para que nós possamos identificar esse patrimônio, resguardar esse patrimônio para que todos esses consumidores possam ser indenizados. A repercussão dentro da Câmara tem sido muito positiva. Em pouco mais de 48 horas, nós já conseguimos muitas assinaturas, faltam menos de 40 assinaturas para que nós possamos ter 171 assinaturas, que é o número necessário para poder instalar a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. E justamente o que eu ia perguntar para o senhor, deputado, é que tipo de medidas podem ser adotadas, o que é que está em estudo, o que é que a CPI pretende fazer, que tipo de requerimentos o senhor pretende que sejam levados ao colegiado? O nome da própria CPI é a CPI da 171 Milhas, né? Não deveria ser mais 123 Milhas, mas 171 Milhas, que engloba não só a 123 Milhas, mas outras empresas que trabalham com o fornecimento desse tipo de serviço. A Boomerang, a Hub, a antiga Hotel Urbano, essas empresas que seduzem os consumidores com preços mais baratos, aparentemente demonstram algumas vantagens, mas que têm falhado muito perante o consumidor. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela vai investigar esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, para garantir mais segurança ao consumidor. De acordo com a Lei 10.406 de 2002, mais precisamente o artigo 422 do Código Civil Brasileiro, nós temos um princípio que é extraído da Constituição Federal de 88, que é o princípio da boa-fé. O consumidor, quando acessa a internet e vê uma empresa como essas que eu citei, ele imagina que vai lá contratar e vai ter toda aquela vantagem que lhe é prometida. Então, não é adequado, não é justo, não é proporcional que o consumidor tenha que viver desconfiado. Pelo contrário, o consumidor tem que ter segurança e tem que toda aquela promessa, toda aquela expectativa, ela não pode ser frustrada. Então, essa investigação ela vai auxiliar muito para garantir a melhoria na qualidade do serviço e mais segurança aos consumidores brasileiros. Agora, deputado, hoje a gente já tem um número expressivo, não vou me arriscar a dizer que inédito, mas um número muito grande de comissões parlamentares de inquérito em andamento de forma simultânea, né? Um momento poucas vezes visto, com várias CPIs rolando, e seria mais uma, a CPI da 123 Milhas. Isso, de alguma forma, pode comprometer o andamento dos trabalhos legislativos, prejudicar outros trabalhos dentro da Câmara, deputado, esse excesso de CPIs? De maneira alguma, o povo vota num político para que ele trabalhe. Errado seria se não tivesse movimento, se não tivesse trabalho dentro da Câmara, dentro do Congresso. Hoje nós temos 4 CPIs funcionando simultaneamente, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, mais precisamente o artigo 35, parágrafo 4º, nós podemos ter até 5 CPIs tramitando simultaneamente,
e essa CPI, ela é justa, ela é necessária para defender o consumidor. O que nós queremos é realizar uma investigação para auxiliar os órgãos, como os PROCONs, as defensorias públicas, as promotorias de defesa do consumidor, como aqui eu cito exemplo, o PROCON aqui do meu estado, o PROCON do estado do Maranhão, que é uma referência nacional, PROCON que tem feito todos os procedimentos de orientação e empoderamento do consumidor, de fiscalização administrativa, e tem preparado, já conversei com a atual presidente do órgão, a doutora Karen Barros, está preparando aí uma ação judicial, uma ação civil pública para defender esses consumidores que atuam aqui no âmbito do estado do Maranhão. Então, essa investigação, ela é uma resposta rápida. Veja que o fato aconteceu há poucos dias, nós já temos quase o número de anotações, apoiamentos, de inscrições necessárias para instalar a CPI. Eu acredito que já nessa terça-feira nós teremos o número necessário e vamos conversar com o presidente da casa, Arthur Lira, para que os trabalhos possam começar e garantir uma resposta rápida ao consumidor e mostrar que no país, no Brasil, mexer com o consumidor não ficará impune. O consumidor, ele merece respeito e merece serviços com segurança e qualidade. Deputado, pelo que o senhor já apurou inicialmente, o senhor que está debruçado sobre esse assunto, o que é que teria provocado esse colapso da 123 Milhas? É algo que vem de caso pensado? A empresa teria agido de má fé e já sabia de antemão que não conseguiria honrar esses compromissos, que não conseguiria bancar essas viagens vendidas ou não? Houve um erro de percurso? Quais são os indícios por enquanto? E uma outra pergunta, existe o risco de que haja nesse momento outras empresas em situação parecida? Com certeza, por isso é importante a investigação. A CPI não vai ser só para investigar a 123 Milhas, mas todas essas empresas que atuam nesse setor. Eu não descarto má fé por parte dos empresários, por parte dos diretores, por parte daqueles que atuam nesta empresa, não descarto a ganância, quando vê que o negócio está dando certo, aumenta ali a expectativa de ganhar mais, de ter o lucro sobre o lucro, de lucrar sobre o sofrimento das pessoas, mas tudo isso que eu falo com base na resposta que a própria empresa deu. A empresa disse que percebeu absolutamente do nada que o negócio não é viável. Veja um absurdo. Como é que um empresário, do nada, ele acorda e diz, o negócio não é viável, não vai dar mais dinheiro, eu não consigo cumprir com todos aqueles milhares de consumidores que tiveram uma expectativa alimentada e agora vai ser frustrado, e eu vou dar somente um voucher na minha própria empresa que está quebrando, minha própria empresa que já fraudou o consumidor, para que ele, numa outra data, ele possa viajar. É um absurdo, é um desrespeito. Os órgãos de defesa do consumidor, as autoridades, nós, enquanto políticos, que recebemos um salário pago com imposto, que todo contribuinte, inclusive eu, pago, temos que dar uma resposta à sociedade, porque uma empresa como essa não pode ficar impune. Ela tem que responder com todo o rigor que a lei prevê. E essa sanção, ela tem que respeitar 3 finalidades claras: caráter punitivo, de punir, caráter coercitivo e, sobretudo, pedagógico, para desestimular essa prática e para que outras empresas vejam, não vale a pena, não é vantajoso brincar com o consumidor. Se descumprir a lei, se gerar dano ao consumidor, no Brasil vai ter toda a sanção prevista na lei aplicada. E, deputado, uma outra informação que está chegando agora, uma notícia de agora à noite: o governo negou o pedido do URB, ou HURB, né, o antigo hotel urbano, que o senhor mencionou agora, inclusive, para voltar a vender pacotes de viagem flexíveis. Para além, então, disso, dessa investigação que pode vir a ser conduzida no Congresso Nacional, deputado, o senhor acha que também seria necessária uma atividade mais intensa também dos órgãos reguladores para evitar esse tipo de situação? Com certeza, inclusive, em razão dessa tua informação aqui, tem uma lei federal, a Lei 5768, que deixa claro que empresas que atuam neste tipo de negociação, elas têm que ter uma autorização expressa do governo federal, tem que ter uma autorização expressa do Ministério da Fazenda para desenvolver as suas atividades. Eu não descarto o funcionamento dessas empresas, o fornecimento desses serviços por essas empresas de forma clandestina, de forma irregular. Veja que é proibido vender milhas, e essas empresas, elas trabalhavam com a venda de milhas. Então, como é que pode, em plena luz do dia, na frente de todo mundo, uma empresa dessa realizar um negócio ilícito, como se fosse algo lícito? Então, tem muita coisa aí que precisa ser aprofundada. Essa CPI, ela precisa começar os trabalhos de forma muito rápida, pois nesse momento, enquanto nós estamos aqui falando, pode ser que os seus empresários estejam direcionando o seu patrimônio, o seu dinheiro de uma conta para outra, porque não basta o consumidor ganhar ação. Eu costumo afirmar em sala de aula para os meus alunos do curso de Direito que não é só ganhar ação, a gente tem que ter patrimônio para garantir a execução e a reparação do consumidor.
não é só ganhar ação, tem que ter dinheiro para poder pagar o dano moral, o dano material e restituição dobro do valor que foi pagado indevidamente. Então, por isso que a quebra do sigilo bancário, a aplicação de uma fiscalização como essa é fundamental para que esses consumidores, esses milhares de consumidores que sonharam com uma viagem para Disney, para Miami, para a Arábia, para a Ásia ou para qualquer lugar do Brasil, do país, eles possam ter a reparação necessária e voltar a viver sua vida normalmente. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o deputado federal Duarte Júnior, que é do PSB do Maranhão. Deputado, obrigado pela presença aqui nessa noite de sexta-feira. Um ótimo final de semana. Até uma próxima. Eu que agradeço a você, Vitor, a oportunidade. Por fim, nesses poucos segundos que me restam, eu oriento todos vocês, consumidores, não realizem acordo com essa empresa, formalizem suas reclamações com os PROCONs, defensorias públicas, ministérios públicos mais próximos da sua cidade, dos seus estados, busque um advogado da sua confiança. É fundamental a formalização de todas essas reclamações, pois todos vocês que tiveram danos, tiveram prejuízo, podem ter certeza, formalizando essas reclamações, vocês terão o direito de vocês assegurados. Um forte abraço, uma boa noite a todos. Obrigado.